Se você for explorar a religião sempre foi uma maneira de explicar o ego. Por exemplo, você vai ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer assim: dentro de você existe o corpo animal e o espírito. Não é isso que a gente está falando aqui? O ego e a consciência. Então a religião, ela sempre surgiu, ela sempre existiu em diversas áreas do mundo para explicar isso que a gente está explicando aqui de maneira mais simples. Só que naquela época não tinha, talvez, eu não sei o que mudou, ou se mudou, talvez a gente esteja no mesmo estado de consciência que 2000 anos atrás, mas sempre existiu religião para explicar as coisas. Ele lê a Bíblia, é tudo que a gente está falando aqui, ou os textos budistas, ele fala o Buda interior, né? O que é o Buda interior? O que é o Cristo? Cristo está dentro de vocês, Buda está dentro de vocês. O que significa isso? O que significa na Bíblia que está escrito que existe um corpo que ele está sempre apegado ao pecado, ele é animalesco, grotesco, sempre preso nos desejos e nas luxúrias, e tem esse espírito que está sempre vivendo na vontade de Deus. O que significa isso? Não é o que a gente está falando aqui, é essa consciência que ela está sempre vivendo baseado na verdade, em Deus, na vida, no ser. E daí tem o ego que está sempre doidão. Mas então ele nasce com a gente também. O ego? É. Olha, Se a gente está falando disso há tanto tempo, ele também faz parte da natureza. o ego faz parte, e daí, assim, existem inúmeras maneiras de você explicar isso, de por que existe o ego, mas poderia se dizer assim que sem o ser humano, para ter a consciência, Deus não estaria consciente da própria criação dele. Assim, é uma maneira de explicar isso que eles explicam, que para Deus presenciar a si mesmo, ele teve essa criação. É ele que, apreciando, só que Deus não é um ser separado, ele não sabe que isso está existindo. É a gente tendo a oportunidade de estar vivo. Só que a gente, ao invés de estar celebrando a vida e apreciando a vida, e sabe, a gente poderia estar todo mundo... Né, a gente tem todos os recursos necessários no mundo para ter comida para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, tem casa para todo mundo, tem território para todo mundo, tem tudo. Por que não tem paz no mundo? Porque tem guerra. Você entende que tem tudo no mundo, não falta nada. E a gente também tem uma consciência perfeita e uma mente capaz de ser perfeita. Por que existe guerra interior e uma guerra exterior? Isso sempre existiu. A religião está aí. Sempre existiu como uma maneira de explicar isso. Só que hoje, eu acho que devido à tecnologia, está se propagando essa mensagem muito mais fácil. Antigamente eles se reuniam em pequenos grupos e a Bíblia, se fosse vista, né, Jesus foi crucificado. Por quê? É o que a gente está fazendo aqui. Jesus ia compartilhar as boas novas, falar sobre Deus, e não, você está falando sobre uma pessoa que não é, ele foi crucificado. Se você for falar isso com outra pessoa hoje em dia, você não vai ser. Você tem um livre-arbítrio. Então a gente está em um novo caminho hoje. E eu acredito que assim, isso pode ser um novo estado de consciência da humanidade. Um estado, né, que o ser humano não está mais identificado com o ego, ele está percebendo o ego. Imagina se as escolas tivessem isso, tivessem meditação, aprendesse a cozinhar, ordem, e também matemática, tudo, mas também aprendesse a ser ser humano, e não apenas um ser que trabalha e tem isso e aquilo, mas ele aprende a saber quem ele é. Então o que a gente está fazendo aqui, a gente está sendo literalmente rebeldes. Rebeldes porque a gente está saindo da programação social. Você está despertando, entendeu? Porque se você percebe que você não é o seu ego, você percebe que você não precisava de tudo aquilo que você precisava antes. Você começa a viver apenas naquilo que realmente é intuitivo. As relações são intuitivas. Tudo é intuitivo. Não é mais baseado no o que eu preciso, mas o que a vida está me dando. O ego é sempre o que eu preciso. Eu preciso disso, preciso daquilo. Você consegue aquilo que é mais uma coisa. É infinito, ele realiza um desejo já que é outro. Alguém aqui já conseguiu satisfazer os desejos do ego? Ele sempre quer mais coisa. É infinito. Mas quando a gente percebe que a gente não é, aí ele começa a perder a força.
esse trabalho de reconhecer o ego e fazer essa observação, que você falou, essa observação de um pássaro, na perspectiva de um pássaro, perceber que você não é os pensamentos, os desejos, as emoções, esse ego, te faz um pé para trás, né? Você começa a olhar, você começa a sentir aí a vida. E tem essa frase também que é muito falada, a não ser que você morra, você não viverá. Alguém já ouviu falar nessa frase? O que significa morrer? É justamente isso que a gente está falando. Morrer é a identificação com essa construção. E eu não estou dizendo que também a gente vai negar a construção, só que aí você vai apreciar o seu ego. Você vai apreciar a sua construção, apreciar a sua vida, a sua história, a sua família. Mas você não vai estar mais apegado, identificado com aquela história. Vai ser diferente. Então o que a gente está fazendo aqui também não é negar a história, nem a vida, nem os outros, nem nada. O que a gente está fazendo aqui é sair para poder amar. Entendeu? A gente vai amar e nossa, tem esse professor espiritual que uma mulher chegou para ele e foi perguntar: como é que você faz para não abraçar todo mundo? Porque agora, quanto mais eu desperto, mais eu quero, sabe, compartilhar amor. Porque você percebe que amor é uma coisa natural, como eu disse antes para você, o ódio é amor reprimido. O ódio não é inato na gente. O que é inato é amor. Você vê uma criança, quando ela tem os animaizinhos, ela vai brincar com eles. Ela não vai querer matar eles. Se você der uma maçã para ela ou uma galinha, ela não vai matar a galinha, ela vai comer a maçã e vai brincar com a galinha. Então o amor é uma coisa inata, a alegria, a paz. Só que conforme a gente foi botando conteúdo, identificação e máscaras e traumas do passado, quem sou eu? Esqueci. Não sei mais quem que eu sou. Daí que vem psiquiatra nos Estados Unidos, a profissão que tem mais suicídio. Uma pessoa que deveria se conhecer, não é que ela não se conheça, ela não está fazendo o que a gente está fazendo aqui, a gente está indo mais a fundo. A gente está indo em quem observa a mente, quem é a consciência que está consciente. E essa consciência aí tem qualidades naturais, como o amor, a paz. Né? Quando você fica nesse estado de consciência, percebe, nossa, eu estou em paz, eu não estou na praia, eu estou em São Paulo, estou em paz aqui em São Paulo, no meio do trânsito. Teve momentos quando eu chorava, sabe, aqui de alegria, sabe, quando tem esses insights de, nossa, estou sentindo a vida novamente. Eu tinha depressão na época que eu estava completamente imerso no ego. Até minha avó falar que eu ia ter que tomar remédio, eu disse não. Eu comecei a explorar isso, e é o que a gente está fazendo aqui, a gente está dizendo não para propagar sofrimento para nós e para os outros. A gente está saindo da roda do karma, saindo da roda do ego, saindo desse lugar, digamos que na Bíblia fala pecaminoso, ou samsara no budismo também. Não sei se faz sentido agora para vocês, agora que a gente explicou um pouco mais. Você ainda acha a construção? Ou você acha aquilo que observa e aprecia a construção? Você é tudo, com certeza você é tudo, mas para você ser tudo, antes você tem que reconhecer que você é aquele nada que percebe tudo. Porque enquanto você estiver identificado com o ego, você sempre vai sentir um nada, um vazio, aquela angústia existencial. Então não é que você vai rejeitar o mundo, não é isso. Você vai sair da identificação para voltar para o mundo. Tem essa frase budista que fala assim: primeiro existem as montanhas e os rios são montanhas e os rios. Depois as montanhas e os rios não são mais montanhas e os rios. Depois as montanhas e os rios são as montanhas e os rios. O que significa? Primeiro o mundo é o mundo, a gente está identificado com ele, daí você sai, daí para de ser o mundo, você começa a perceber só a sua consciência que está percebendo o mundo. Depois você volta. Agora você volta com a consciência, percebendo a consciência e tudo. Você não nega mais a vida, você está agora acolhendo e percebe aquilo que foi falado na Bíblia. Para a gente finalizar com essa frase, e vocês podem refletir.
Tem a frase na Bíblia que está dizendo: o reino dos céus está na terra e nenhum homem vê. Por que foi dito isso, né? Por que disse que o reino dos céus está na terra e nenhum homem vê? Porque a gente está olhando com ego, com identidade. Uma sombra não é luz. Como é que você vai sentir a luz? Você tem que retornar para esse lugar. Daí você vai ver o reino dos céus aqui. Nós todos aqui, né? O que a gente está fazendo? A gente está se odiando, está sentindo amor, compartilhando paz. Não sei, né? Às vezes a gente está um pouco triste, olhando umas coisas interiores, mas a gente está, acima de tudo, também em paz, presenciando um momento de naturalidade. O que a gente está sendo, na realidade, aqui é ser natural. A gente não está fingindo ser alguém. A gente não está construindo máscaras. Ninguém aqui está tentando ser melhor que o outro. Tem alguém aqui tentando, fazendo carão, assim? Já viu quando a gente vai na rua, cada um com o seu carão, assim, né? E o cara de bravo, tem gente que faz cara de bonita. Antigamente, quando eu era menor, eu ficava só assim, ó. Que comecei a ser modelo numa época, e daí, de repente, quando eu comecei a despertar, eu olhava, eu ficava assim... Eu queria parar de fazer aquilo. E de repente, saiu. Eu parei de pegar tanto trabalho porque eu não fazia mais a cara de modelo, porque agora eu faço uma cara natural, de alguém que não está fingindo ser alguém, que não está sustentando uma máscara. Né? Então aqui a gente está entrando num estado natural de ser consciência. E a gente não precisa de 10 passos para a felicidade, não precisa ler 1 milhão de livros, não precisa fazer milhares de cursos. Se quiser fazer, faz. Mas o reino dos céus está na terra, nenhum homem vê, por opção. Se você quiser ver, você vê. E aqui a gente está recebendo um convite para ver. Imagina se a gente estivesse aqui em meio à natureza. A gente estaria lá, assim, apreciando, assim, nossa. Sem definição, né? Sem julgar o pôr do sol. Porque no momento que você julga o pôr do sol, daí já não é pôr do sol mais. Sabe quando você está naquele momento assim que você está apreciando algo tanto que você está sem pensamento? De repente você volta assim. Você sentiu um vislumbre de estar sem pensamento. Você ficou em paz naquele momento. Não sei se vocês têm esse momento de vez em quando. Você fica assim. De repente você volta. Nossa, eu fiquei em um lugar vazio. Eu estava vivo, em paz, e daí eu voltei para o meu... Quando a gente dorme, né, a gente está lá sonhando, de repente a gente acorda e voltou assim a história. Trabalho, comer, já volta a rotina. Mas no sono ali, quando a gente era ninguém, a gente estava em paz. Melhor momento do dia é quando a gente não é ninguém. Por isso que o sono é tão esperado, as pessoas compram pílulas para dormir, porque precisam de um descanso de mim mesmo. Mas a gente pode ter um descanso de nós mesmos, é só perceber que não é o ego. E tem muitas camadas, aqui a gente está só falando de uma camada, sabe? Tem muitas coisas que podem ser incorporadas, explicadas, entendidas. A gente está sendo só um entendimento aqui, bem básico, mas isso vai além, sabe? Até você está tão autônomo que você se torna uma presença redentora. O que era Jesus? Jesus era o Cristo Redentor. Redentor, a palavra redentor, a tradução dela significa aquele que retorna as coisas ao seu estado natural. O que a gente está fazendo aqui? Retornando ao estado natural. E quando você está perto de alguém, e daí a pessoa retorna para o estado natural dela, você foi uma presença redentora. Você começa a também ser um Cristo no mundo, um Buda. Mas é claro que não é um ego que diz, eu sou Buda, eu sou Cristo. Não é isso. Mas você está vivendo as qualidades de Cristo, as qualidades de Buda. E também presenciando essa natureza humana. A gente honra o nosso ego, a gente honra a nossa história, a gente honra tudo. E esse é o milagre da vida.
A vida é um milagre? Com certeza é. Você vai ler todas as escrituras de todas as religiões, sempre foi dito. No budismo diz que existe um mundo de nirvana aqui. No cristianismo, o reino dos céus. No taoísmo, o Tao. No hinduísmo... O que tem no hinduísmo? Tem tantas, sabe, explicando a mesma coisa. Será que não é sinal suficiente que a gente tem que olhar para isso? E é tão simples. A gente não precisa fazer nada. É só sentar a bundinha, dedicar alguns momentos da semana, do dia a dia, para sentir, olhar para dentro, quando acorda, quando vai dormir. E daí, de repente, a vida começa a mudar. A gente começa a perceber mais alegria, mais paz, não começa mais a se estressar tão fácil, os julgamentos dos outros não te afetam mais, o apego diminui. Você começa até a ficar, nossa, mas eu não preciso mais do Netflix? Como assim? Nossa, eu tinha bastante... Hoje em dia, assim, tão gostoso ficar na minha própria companhia, assim, não tô falando isso pra falar de mim, mas é assim, sabe? Porque a gente precisa de férias de nós mesmos. Não pode ser real isso, não pode ser verdadeiro uma vida onde é que a gente precisa de férias de nós mesmos. A nossa companhia tem que ser boa, tem que ser gostosa de estar na nossa companhia. E daí a gente compartilha isso com os outros. É tão bom estar na minha companhia, daí eu curto a dos outros. Não é, nossa, é tão ruim estar na minha. Preciso de você. Te amo tanto. Então é isso, o ego é esse serzinho querido, complicado. Deu para ter um entendimento um pouco do ego? E o ego vai dizer, não pode. Eu sou eu mesmo, eu sou esses pensamentos. Eu fui a vida toda, quem é você se não for ele? Eu vou simplesmente... Você vai ser feliz, você vai ficar em paz. Você vai conseguir curtir uma sexta-noite em paz, sem pensar se devia estar no barzinho, se devia estar voltando para casa. Você vai curtir a vida, curtir o momento, curtir a sua respiração, seu coração, as companhias, a natureza. Essa é uma verdadeira vida. Onde é que você não está mais sobrevivendo, você está vivendo.